Continuando aqui, agora quem vai falar com a gente é o Guilherme Fracaroli, que é entre os nossos 10 convidados da Arena, é o único representante de um órgão oficial, então a voz dele hoje aqui tem bastante peso na nossa programação. Seja bem-vindo, obrigado, a gente vai ser muito receptivo. A gente está hoje num relacionamento muito melhor com o Ministério da Agricultura, que é o que o Guilherme representa. Seja bem-vindo, fique à vontade, obrigada. Obrigado. Quando me convidaram para vir para cá, eu pensei, nossa, que legal, vou falar num mega evento sobre cerveja e não tinha lugar mais interessante para falar. Aí depois eu pensei, falei, bom, eu vou falar de cerveja para cervejeiros. Aí eu chego aqui e me falam que, bom, antigamente o representante do MAPA levava uns tapas na orelha aqui e tal. Eu falei, bom, eu entendi por que me mandaram para cá. Mas a minha ideia é de falar um pouco, é recorrer a um tema que vem sendo debatido aqui, sobre o conceito de artesanal, e trabalhar um pouquinho melhor o conceito de indicação geográfica, que é o assunto que eu fico mais envolvido dentro do Ministério da Agricultura. Então, para começar, eu trabalho na divisão do Ministério da Agricultura aqui em São Paulo, que trabalha com tudo e qualquer coisa relacionada ao governo e à agricultura, mas que não seja fiscalização. A gente parte daí. Antes que eu leve umas... do pessoal que está aqui, só para eu ter uma ideia, quantos são cervejeiros ou produzem cerveja de alguma forma, ou são só consumidores? Tá. Não, legal. Então... Legal. Então, a nossa ideia é trabalhar um pouquinho conceitos de cerveja artesanal, as iniciativas que o Ministério da Agricultura tem tomado nesse sentido, em que caminho que anda o produto artesanal agropecuário no Brasil. Especificamente o caso de Ribeirão Preto, que para a gente dentro do Ministério tem sido um caso bem interessante da gente trabalhar a indicação geográfica e relacionada ao tema do evento, e para a gente discutir depois, conforme for, o que existe de problema ou eventual solução. Tá, esse produto aqui é artesanal? Sim? Não? Sim? Sim, é artesanal. Esse é artesanal? Não? Tá. Esses são artesanais? Aparentemente sim. Tá. Vai. Estou voltando? Essas são artesanais? A questão é justamente essa. Exatamente. O que você diz que é artesanal? Por que eu posso chamar um produto de artesanal e o outro não? Como eu represento o governo aqui, e meio que a função do governo é essa mesmo, de tentar rotular as coisas, de tentar normatizar as coisas, de tentar definir um pouco o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Então, minha função aqui dentro é tentar debater um pouco com vocês, que dentro do assunto cerveja, por exemplo, provavelmente entendem muito mais do que eu, do que pode ser chamado de artesanal ou não. Isso aqui é o que existe no Brasil a respeito de legislação de bebidas. Normativos, leis, instruções, decretos e etc. Eu, obviamente, não vou entrar nessa seara, porque eu não saberia dizer metade do conteúdo delas,
porque eu não teria tempo para tudo isso, e terceiro, porque, convenhamos, é muito chato e ninguém vai prestar atenção. Mas uma coisa ou outra acho que precisa ser fundamental, é fundamental e precisa ser considerada nesse aspecto. Em 94 foi feita, a gente teve o marco inicial de regulamentação de bebidas. A lei de bebidas que a gente chama de 94. Depois, só em 2009, a gente foi ter, através de decreto, uma definição do que é cerveja. Então, cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica de mosto cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável por ação da levedura ou por ação de lúpulo. Beleza. Isso aqui é o que a gente tem hoje de definição de cerveja. O quanto isso é suficiente? Não sei, mas é o que vale. Hoje, então, a gente precisa partir dessa premissa, onde o normativo mais recente, ele é bem recente, é 2009, e a gente produz cerveja no Brasil, convenhamos, há muito mais tempo que isso. Tá. Então, dentro da seara artesanal, o que é artesanal para o mapa? Bom, eu tenho uma infeliz notícia de que não existe artesanal para o mapa. Não há regulamentação, não há normativo dizendo o que é artesanal. E esse tipo de coisa é possível observar no próprio site do Ministério da Agricultura. Da mesma forma que não tem conceito de artesanal, também não existe definição para microcervejaria, brewpub ou qualquer outra coisa do gênero. O que eu mesmo me coloco em xeque com esse slide aqui na apresentação. Porque como é que eu vou falar sobre artesanal de algo que a gente não sabe bem o que é? E é por isso que a gente recorre principalmente a vocês, principalmente produtores que conseguem ou têm parâmetros melhores para conversar a respeito do que é artesanal, o que não é. Como é que a gente chama a sociedade para discutir com a gente? Beleza, a gente está admitindo que a gente não tem definição. Desculpa aí. Com certeza é relativo. Aqui? Ah. Então, tem a lei da pureza, né, que é água, malte, lúpulos e levedura, que é aquela alemã, né, que define como artesanal, e tem as escolas belgas também, não é isso? Que mistura açúcares, tudo, mas como que... Então, a questão é essa. Legislação exterior, ela não é admitida no Brasil, pelo menos de imediato. É possível fazer um acordo para isso? Sim, é possível. Mas isso envolve uma série de... É uma briga que... Eu sou um peixe muito pequenininho aqui dentro. Entendi. Desse aquário. Para vocês, tanto a legislação belga, a legislação alemã, caberia aqui? Não. Alguém... Eu não saberia dizer se cabe ou se não cabe. Se cabe, ótimo, beleza. Acho que a gente pode partir desse princípio e a gente tem espaço dentro do Ministério da Agricultura para caminhar nesse sentido. Mas, por final, acho que eu dou o caminho para isso. Mas a gente está completamente aberto a discutir e normatizar isso. Não que eu queira colocar mais uma questão burocrática no sistema legal brasileiro, mas é o que impede, é o que, pelo menos, protege o cervejeiro, de fato artesanal, que eu não saberia dizer qual é, de diferenciar o produto dele de fato de artesanal e impedir uma outra cervejaria que existiria, por exemplo, um consenso de que não seja artesanal, de que ela coloque no rótulo dela de produto coloque no rótulo dela produto artesanal e de que avacalhe todo o produto artesanal no Brasil. Vamos lá. Então, existe uma porção de gente no Brasil e fora do Brasil hoje tentando
tentando estabelecer parâmetros de que a gente possa classificar o que é artesanal, o que não é. Essa aqui eu achei num trabalho científico que me pareceu condizente. Quem está no fundo consegue ler? Não. Beleza. Então, me pareceu uma definição razoável do que seja artesanal. Sobretudo, o conceito de terroir. Terroir é um negócio que, na Europa, há muito tempo atrás, quando foram definir principalmente queijos e vinhos, definiram como algo que diferencia um produto do outro, que dá qualidade, ou mais do que qualidade, que torna aquele produto único, específico e somente possível de ser produzido naquele lugar. Que era o gancho que eu precisava para poder falar de indicação geográfica, que nada mais é do que isso. Que é um conceito de proteção, remete a normas de propriedade intelectual, que remete a proteger marcas e distinções passíveis só de serem produzidas em um determinado local, e por isso elas devem ser protegidas. Esse é um outro conceito que eu achei interessante de artesanal. Que ele fala que, além de tamanho de produção, que com qualquer cervejeiro que eu converse, me fala que o conceito de tamanho de produção não é a melhor definição, sobretudo a matéria-prima e os produtos que são utilizados nela, que talvez faça mais sentido do que simplesmente produzir X mil litros de cerveja por tempo. Dentro dessa questão de produzir X mil litros por tempo, eu posso dizer que a legislação brasileira tem tentado caminhar, ainda que não numa velocidade que a gente considera ideal, mas tem tentado tentado atender as demandas da sociedade no sentido de que é artesanal. Ano passado, cerca de um ano atrás, a gente teve uma lei que definia o que é artesanal, ou que permite te colocar num rótulo artesanal, caseiro ou colonial, para suco de fruta, por exemplo. Produção de polpa, suco de fruta, que ainda não atende o nosso métier, mas que é um primeiro passo. Então, e que ainda carece de regulamentação, mas a gente tem um primeiro avanço de poder, beleza, artesanal já começa a ser uma questão que o governo tem se atentado, tem observado. Não só o governo tem se atentado, como, eu vou dizer melhor, não só o executivo do governo brasileiro tem se atentado a isso, como desde 2013 a gente tem um projeto de lei circulando, tentando definir mais especificamente para cerveja o que é artesanal. E, de novo, esse não é um parâmetro meu, ou mesmo do Ministério da Agricultura. Isso é um parâmetro do legislador, que entendeu que poderia ser chamado de artesanal uma cervejaria que produz até 30 mil litros ano, que tem uma simplificação de procedimentos que ele não definiu qual é, que adeque exigências que ele também não definiu qual é, e que tenha um caráter predominantemente de orientação e não de inspeção. Bom, isso tem tramitado a passos, não sei se desejáveis ou não desejáveis, seja pelo aspecto de atender ou não os anseios do produtor de cerveja no Brasil. Mas, de novo, é algo que a gente consegue observar que tem iniciativas dentro do Executivo e dentro do Legislativo a respeito.
não só o legislativo preocupado com isso, ou mais com a questão da cerveja, dentro do Ministério da Agricultura, muito sob demanda de produtores, produtores de produtos de origem animal, que, acreditem, tenham uma normatização e regulamentação para produzir, seja lá o que for, significativamente mais pesada do que aqueles de origem vegetal. Então, essa galera produtora de origem animal encampou uma demanda sobre o Ministério da Agricultura. A gente precisa de algo que, sei lá, o produtor de embutidos, a gente tem diferenças dentro dessa indústria. Tem uma galera que produz de uma forma respeitando conceitos que eles julgavam mais artesanais, e uma galera que produz no atacado. E que a gente precisa diferenciar isso dentro desse processo, e a gente precisa regulamentar o que é esse artesanal dentro desses produtos de origem animal. Então, está para ser lançado, está semi-pronto, o selo Arte, que é uma preocupação do Ministério da Agricultura, entendendo que existem diferenças na produção de escalas diferentes, de modos de cuidar diferentes, de modos de produzir diferentes. Então, o Ministério da Agricultura não está parado. Tem muito a caminhar? Tem, óbvio que tem, precisa de muita coisa, claro, mas a questão do artesanal é uma atenção, merece uma atenção em específico. Quando eu disse mais cedo sobre o terroir, e relacionando a indicação geográfica, que é mais ou menos o meu assunto, eu tive um professor no colegial que me dizia, professor de matemática, que me dizia que quando você está um pouco fora do teu assunto, ou se você talvez não consiga chegar exatamente no modo de fazer que as pessoas estejam esperando, leva até o lugar que você sabe fazer. Então, indicação geográfica é o que eu sei fazer melhor do que cerveja. Então, é por isso que eu quis trazer, por isso também que eu quis trazer o caso aqui, porque eu acho que é simbólico. Esses são produtos tipicamente de indicação geográfica. O caso original, que deu origem ao conceito de proteção de marca, de questão de terroir, do saber fazer local e do produto que só pode ser produzido ali, é o vinho do Porto. Da mesma forma, hoje, a indústria mais pesada nesse sentido de proteção de sua marca, o queijo Roquefort, e o mais recente que a gente tem adotado no Brasil, que é a tequila, que é da semana passada. Tequila, a partir da semana... Eu vi que você fez uma cara meio diferente, mas desde a semana passada, onde foi publicado um acordo que vinham negociando Brasil, Estados Unidos e México há muito tempo atrás, mas só a partir da semana passada que a tequila produzida no México de agave azul, papapá, que só ela pode ser chamada tequila e não qualquer outra bebida destilada fermentada pode ser colocada no mercado. Hoje você não pode, ou pelo menos você não pode chamar de tequila. Não é proteção de marca. Assim como você não pode chamar de champanhe um espumante qualquer produzido que não seja naquelas regulamentações na região do champanhe. Da mesma forma, tequila, ou mesmo para o caso brasileiro, nesse acordo multilateral, é o caso da cachaça. Ninguém fora do país pode produzir destilado de cana-de-açúcar e chame aquele troço de cachaça. Na Europa, em específico, eles têm um selinho de denominação onde você consegue identificar, seja lá qual produto for no mercado,
bom, isso aqui é um produto que tem denominação de origem, tem indicação geográfica, que é produzida dentro de uma regulamentação, dentro de uma determinada região. A relação disso para produto artesanal, por exemplo, estava conversando semana passada com um professor de Pernambuco, que é francês, e ele me contando, olha, na França a gente também não tem muita regulamentação do que é artesanal. Por outro lado, a gente tem muita indicação geográfica. E o consumidor entende, ou associa, que aquilo que tem indicação geográfica, que tem esse selinho, ele não foi produzido numa escala brutal e aquilo é artesanal, associa aquele produto artesanal de alguma forma. Então, de repente, para a gente, é um caminho. Porque eu me recuso a acreditar que, por mais que Espanha, França ou Itália tenham uma variedade muito grande de produtos, mas eu não acreditar que o Brasil tenha menos saberes locais de produzir um queijo, uma cerveja, um embutido, ou seja lá o que for. Como eu estava falando de indicação geográfica, a gente tem umas diferenças de indicação geográfica, marca coletiva e certificação. Principalmente no que diz respeito a tempo de titularidade sobre o signo distintivo, regulamentação sobre e detenção sobre esse regulamento de uso, e basicamente o que você quer distinguir nesse uso de um signo distintivo, né? A quem ele remete. Mas todos eles são possíveis e não excludentes entre si. Nada impede de você ter uma indicação geográfica do queijo canastra, que comporte uma marca específica X e tenha uma marca coletiva de um grupo de produtores de queijo daquela região e que seja certificado por terceiros. Orgânico, por exemplo, sei lá. São só formas diferentes da gente distinguir um produto. Trazendo de novo um pouco para o caso da cerveja, eu quis trazer o caso de Ribeirão Preto, que a gente tem trabalhado há relativamente pouco tempo, que é bastante para a gente. Tá aí Ribeirão Preto, para quem não conhece, no estado de São Paulo, uma cidade bastante grande para o interior. E aquele ali é o famoso Pinguim. Um bar bastante conhecido na região. Obrigado. Onde eles nos chamaram ali há pouco tempo, falaram, viu, Mapa, a gente está desenvolvendo uma marca porque a gente acha que aqui que por alguma razão tornou a região de Ribeirão Preto conhecida como região produtora de cerveja. E a gente quer proteger esse ninguém possa usurpar o rótulo de vinda de Ribeirão Preto, ou oriunda da região de Ribeirão Preto, como produtora de cerveja. Então, eles entenderam que era possível ser protegida, que a cerveja vinda de Ribeirão Preto merecia uma certa distinção e proteção. E eles criaram essa rota da cerveja aqui em Ribeirão. Eu vi um stand ali do Rio de Janeiro, está se movimentando de alguma forma a trabalhar nesse sentido. Eu, como trabalho no Ministério da Agricultura aqui em São Paulo, sou um grande entusiasta do que o pessoal tem tentado promover ali. A gente ainda está muito no começo, mas é algo que o Ministério da Agricultura fomenta e acha muito interessante. A gente quer mais que tenham mais indicações geográficas mesmo, mais de produtos que sejam
tragam esse local, essa coisa do vou valorizar ali, porque aquilo ali é de uma região que sabe produzir, algo que naquela região me interessa ou me traz uma sensação interessante que me faz com que eu queira consumir esse tipo ou esse produto vindo daquela região, né, que a gente valoriza bastante. Eu acho que a gente está bem aberto nesse sentido. A gente recebeu com bastante, com bons olhos essa iniciativa de Ribeirão Preto. Quando vocês me dizem que a gente precisa trabalhar melhor essa questão do artesanal, ou de se a indicação geográfica remete ou não à questão do artesanal, é que existe um dentro do Ministério da Agricultura destinado à cerveja. E ele é completamente aberto à sociedade, a grupos produtivos, à indústria, a pequena, média, grande indústria, à sociedade civil, e ela se reúne periodicamente e aberta a quem quer que seja participar e discutir os entraves do meio. Então, eu acho que pode ser um outro caminho por aí que a gente pode discutir cerveja, pode discutir artesanal. O Ministério da Agricultura está bem aberto para o conceito de artesanal, seja indicação geográfica, e a cerveja é um dos produtos que nos interessa. Eu acho que era um pouco disso. Se a gente tiver mais perguntas também, estou aqui à disposição. Alô, eu fiquei com uma dúvida na indicação. Sendo cervejaria, porque se eu falar canastra, tem uma similaridade entre o produto. Agora, a cerveja, como que eu tenho uma similaridade? Eu não preciso ter uma sensorial que for, tipo, é pela região mesmo, independente do sabor ou ingrediente, ou alguma coisa assim. Tá, a pergunta é boa. Quando a gente tem uma série de acordos internacionais que foram feitos no sentido de indicação geográfica, para normatizar a indicação geográfica, dos quais alguns o Brasil aderiu e um específico não. Mas o acordo mais conhecido, que a gente chama de TRIPS, ele permite com que cada país signatário possa desdobrar isso para dentro da forma como achar mais cabível, mais adaptável à realidade. Então, no Brasil, a indicação geográfica tomou dois rumos, que são possíveis de registro. A denominação de origem, que é o canastra, que é quando você tem um produto que ele só é possível de ser produzido ali naquele lugar, porque ele usa leite cru de determinada raça de vacas ali naquela região, que consomem aquele pasto daquela região, que tem um pingo do leite, enfim, que tem um terroir local. A outra modalidade possível de indicação geográfica vai levar em conta forma nada produção de alguma coisa em específico. Estava citando agora há pouco a questão, por exemplo, do sapato de Franca, que ainda não tem, mas também está na questão de indicação geográfica. O sapato de Franca ele pode ser produzido, teoricamente, em qualquer aquela matéria-prima. Mas, de alguma forma, se eu falo em sapato, você vai lembrar de Franca, ou calçado feminino de Jaú, ou infantil de Birigui. Mas por que um instrumento que te permita proteger a notoriedade? Então,
é o que permite você criar uma indicação e que ninguém mais produz um sapato, sei lá, em Goiás, vem daqui e fala, isso aqui é sapato de Franca, e coloque o preço dele aqui em cima falando que é sapato de Franca. Então, a gente vai proteger, falando, não, sapato de Franca só vai ser aquele produzido nessa região, dentro dessas condições. O mesmo vale para a cerveja. Se aquele agrupamento de cervejeiros entendeu que a região de Ribeirão Preto, por exemplo, se tornou qualidade, se tornou referência como qualidade, ou como um produto específico para a cerveja, e ele resolve encontrar meios de proteger o nome cerveja de Ribeirão Preto para o produto cerveja, só para aquele agrupamento, só para aqueles que, para aquele agrupamento não, mas para aqueles que produzem cerveja naquela região, diante daquele determinado caderno de especificações técnicas. Eu vou apelar agora com você. Eu vou no volume. Posso estar enganado, mas se você juntar a produção de todos os cervejeiros artesanais do Brasil, você não dá a produção mensal da menor fábrica das 3 grandes. Que incentivo que o governo está oferecendo para esse pequeno produtor? Incentivo eu vou ter dificuldade de falar. O que eu vou poder te falar eu acho que é notório que de uns anos para cá a gente tem multiplicado o número de cervejarias e que, considerando e aumentado o volume, ainda que como comparar com as maiores cervejarias aí, mas que eu garanto para você que é suficiente para se organizar e demandar regulamento específico, demandar uma certa particularidade para o setor. Ministério da Agricultura, nós somos tantos cervejeiros, movimentamos tanto. Sim, interessa para o governo, vamos sentar e discutir. Olá, boa tarde. Eu queria entender se um grupo de cervejeiros ou uma região está interessado a ter essas certificações. Existem empresas que emitem esses certificados ou entram em contato com você? Como é que funciona essa parte passo a passo? Tá. Primeiro, eu acho que é importante a gente distinguir que a indicação geográfica, ela não é uma certificação. Certificação são empresas terceiras que atestam um determinado protocolo de produção para determinados produtos. Exemplo clássico, orgânico. Então, você tem empresas que existem no mercado para certificar que determinados produtos seguem uma regulamentação de não... para a questão de indicação geográfica. A gente produz indicações, a gente reconhece indicações. Então, se determinado agrupamento de cervejeiros entende que há uma distinção do produto produzido ali e de que há uma notoriedade e uma possível usurpação do nome do lugar para a comercialização daquele produto, sim, entre em contato. Qual que é a melhor estratégia para isso, a possibilidade, viabilidade disso, e a gente está aberto para conversa. Bom, de qualquer forma, obrigado pela presença. A gente, como eu disse, a gente permanece aberto. Para quem quiser entrar em contato com a gente, está aí o meu e-mail. E fiquem à vontade.